Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é Jesus, o discípulo e a lei. Jesus, meus irmãos, não veio, meus irmãos. Jesus não veio para dizer, olha, não tem mais lei, tá tudo liberado, tá tudo certo, agora é tudo pela graça, agora tá tudo... Não, tá tudo fácil. Não, fique em paz, que agora não tem mais lei, não tem mais regra. Agora é tudo liberado. Tudo agora é tranquilo, pode fazer o que quiser, depois é só pedir perdão e tá tudo certo. Não, meus irmãos, não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio nos ensinar a cumprir a lei. É claro que Jesus, o que Jesus fez? Ele melhorou a lei. Ele melhorou. Em que sentido? Né? Em que sentido ele melhorou? Aí é a questão. Aquele, meus irmãos, que peca com o pensamento, já está transgredindo a lei. Aquele que odeia o sermão no coração, já está transgredindo a lei. Aquele que faz qualquer coisa de pensamento errado contra o seu próximo, já está descumprindo a lei. Amém? Então aqui no nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram homens que praticavam a lei. Eles praticavam tudo aquilo que a lei mandava, mas eles praticavam de uma forma cruel. O que eles faziam? Eles não praticavam por amor a Deus. Não, eles praticavam para se sentir melhores do que os outros. Eles praticavam para mostrar uma santidade falsa. Por que Jesus falou para eles, olha, vocês por fora, né, se vestem muito bem, mas são sepulcros caiados, sepulcros caiados, ou seja, por fora é uma beleza, mas por dentro tá tudo podre, tá tudo feio, tá tudo terrível. Foi mais ou menos assim, não foi com essas palavras, mas pelo que Jesus falou, nós podemos presumir ou entender que Jesus, meus irmãos, foi bem ali como é que nós podemos dizer? Jesus foi mesmo na ferida mesmo. E é isso que Jesus fazia. Então aqui na nossa verdade prática, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Essa é a questão da verdade prática aqui, é muito interessante. Porque nasce no interior do crente e excede e reflete no exterior da vida. Ou seja, nasce dentro de nós e quando parece para os outros, que reflete no exterior, naquilo que está fora. É muito interessante essa verdade prática, porque reflete no exterior. Porque não adianta ter uma aparência de crente, como uma mulher vestir uma saia até o pé, o cabelo, até a curva do joelho, ou até o tornozelo, e ser uma pessoa terrível, e ser uma pessoa que dentro está cometendo as maiores atrocidades. Não adianta ser um homem engravatado, olha, eu gravata até aqui, coloca até aqui, né? Aquela santidade, olha, não pode, aquela aparência de santidade, a aparência que está praticando a lei, mas por dentro não pratica, por dentro não faz aquilo que é a vontade daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? E a nossa leitura bíblica em classe: Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus ele veio para cumprir a lei. E ele nos ensina como cumprir a lei na sua totalidade. Mas eu sou pecador, como é que eu vou cumprir a lei? Eu descumpro a lei. Sim, mas aquele que descumpre a lei nunca tem que ficar contente por estar descumprindo a lei. Pelo contrário, ele tem que cada vez mais buscar cumprir esta lei. Isso é santidade. Isso é buscar a santidade. Buscar agradar aquele que é o seu mestre. Buscar fazer a vontade de Deus. Esse é desse que Deus se agrada. Daquele que, mesmo que eu muitas vezes descumpra a lei e cometa um erro de percurso, mas ele se arrepende e fala, não, eu não posso cometer isso. Eu não posso fazer isso, que isso está descumprindo aquele que é a lei do meu Senhor. Deus deu a lei para o homem
Deus deu a lei para o homem, para Moisés ali, em todas aquelas leis, não para prejudicar o homem, mas para ajudar o homem a viver melhor. Uma lei de um país, ela não prejudica o seu cidadão, não. Ela ajuda o seu cidadão a viver melhor, a ter ordem no país, a ter ordem. Isso é o que precisa. A lei, ela serve para isso. E aqui Jesus veio o quê? Para cumprir a lei, para trazer ordem. Aquilo que é o reino dos céus, aquilo que é o reino de Deus, aquilo que agora nós entendemos como o evangelho. E aqui, porque se na verdade vos digo que até o que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus fala aqui que tudo pode passar, mas a palavra de Deus, que é a nossa lei, não passa. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado ao menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ou seja, nós temos que fazer, meus irmãos, fazer melhor, cada vez mais. Aqui Jesus falou, olha, tem que exceder aquilo que é os escribas e fariseus. Vocês têm que ser melhores do que eles. Jesus falou que sim, não, mas como não uma competitividade, não ser competitivo com aquele, não. É fazer melhor, automaticamente vai aparecer que está melhor. Vai ver, todos vão ver que está melhor. Por que as pessoas muitas das vezes iam lá atrás de João Batista, vendo João Batista pregar, que onde João Batista estava pregando, para Jerusalém, mais ou menos uns 20 quilômetros, as pessoas iam a pé para lá vir ele pregar e ser batizado por ele. Porque no templo, porque lá, num lugar lá que tinha no templo, existia um tanque da purificação e só era purificado aqueles que pagavam. Então, o João Batista, com a mensagem do arrependimento, trouxe muitas pessoas. E a mensagem do arrependimento estava abolindo a lei? Não. Jesus, quando ele pregou, ele estava discriminando a lei? Não. Jesus, ele cumpriu a lei. A lei, ela serve para trazer ordem, para trazer reflexão de ordem para nós. E aqui na nossa introdução, nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Então, Jesus, o que Jesus deseja do seu discípulo? Que cumpra a lei. Que ele cumpra a lei. É claro, meus irmãos, hoje a nossa cultura não vai dizer o que era a lei, algumas leis que tinha naqueles dias, né? Alguns mandamentos, alguns cerimoniais. Era não comer carne de porco, era não comer certos alimentos, não somente carne, guardar o sábado. Isso, agora, quando a gente hoje vemos essa situação, por que fala de comer alguns alimentos? Por causa da higiene, fazia mal para o corpo. Não tinha uma higiene sobre aqueles alimentos. Hoje, tem uma certa higiene em alguns alimentos, então nós podemos consumi-los. Agora, a questão do sábado, a pessoa tem que ter um dia que tem que ser separar para Deus. Aquele dia é um dia separado para Deus. Então veja que tudo isso que Jesus fez, Jesus ele curou no sábado. Aí Jesus fala, o que é melhor fazer no sábado? O bem ou o mal? Se eu omitir daquilo que eu posso fazer o bem? Será que se eu fizer o bem para alguém, no caso, Jesus fazendo aqui o bem no sábado, não estava fazendo o bem porque era sábado? Será que não era lícito curar as pessoas e fazer o bem para as pessoas? Então veja, meus irmãos, que Jesus ele veio cumprir. E qual é a maior lei? Qual a maior lei que nós temos? Jesus resumiu toda aquela lei e mandamento em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós cumprimos todas as leis. Mas Jesus ele não veio para trazer, para falar, não, os profetas falaram até aqui, né? Agora esqueça tudo que falaram e aqui vai ser tudo daqui para frente, vai ser tudo diferente. Não. Nós temos que se basear também naquilo que está no Antigo Testamento? Sim. E aqui no tópico 1, Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo e não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro
bom e belo. Jesus não veio para falar, esqueça tudo, como eu já disse, não faça nada. O que os profetas falaram não tem valor nenhum, porque agora quem vai pregar sou eu. Não, Jesus usou até trechos do Antigo Testamento para aplicar. Jesus usou aquilo que Moisés escreveu para aplicar o quê? Na tentação no deserto. Jesus usou aquilo que estava no Antigo Testamento em suas mensagens, da forma de se conduzir. Mas Jesus falou, olha, o amor não é maior do que a lei. O amor não é maior do que a lei. O amor não pode ser maior do que aquilo que é a lei. Então nós vemos que o amor pelo próximo, o amor por Deus, aí a gente vai falar, mas peraí, a lei. Então quer dizer, se hoje nós começarmos a ser perseguidos, porque está falando que eu tenho que cumprir a lei, então quer dizer que se eu começar a fazer cultos, e que se eu tiver, e o país agora baixou uma lei que não pode ter cultos, que não pode ler a Bíblia, então eu tenho que cumprir a lei, então eu posso fazer culto e não ler a Bíblia. Quando excede, quando alguém quer exceder o amor da pessoa ao seu Deus, aí sim, meus irmãos, porque o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu vejo alguém que pela lei não deveria receber ajuda, e eu ajudo, o amor tem que ser maior do que a lei. Amém? Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não veio destruir a lei. Esse negócio de falar, não, tá tudo certo, agora pode tudo, nós vamos para dentro da graça, tá tudo tranquilo, olha, agora é uma beleza, agora ser crente hoje. Ser crente hoje. O crente hoje pode tudo. O crente hoje pode fazer tatuagem, o crente hoje pode escutar música mundana e ser feliz, o crente hoje pode fornicar, pode adulterar, porque depois é a graça, tá tudo certo. Não, tá tudo bem. Será? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Jesus cumpriu a lei, meus irmãos. Se Jesus cumpriu a lei, nós também temos que cumprir. Jesus não veio destruir a lei, Jesus veio cumprir a lei. E uma das coisas que Jesus ensina a nossa vida a fazer é cumprir a lei. O que Jesus muitas das vezes está ensinando para nós é cumprir a lei. É saber cumprir a lei. Cumprir a lei com sabedoria. Cumprir a lei por amor ao seu Deus. Isso é o que Jesus nos ensina. Cumprir a lei por amor ao seu Deus. Jesus, ele cumpriu a lei. Mas Jesus curou no sábado. Mas Jesus fez não sei o quê. Jesus falava com os pecadores. Existiam a lei de Deus, aquilo que Deus tinha dado para Moisés, as leis e os mandamentos, e também existia a regra dos homens. Como é que um mestre come com pecadores? E aí, como é que a gente faz? Isso eram regrinhas que eles tinham criado para que restringir algumas coisas, para trazer punição para o povo, mais por isso. Parte 3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir do grego pleró traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo. Fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então Jesus, quando ele cumpre a lei, nós vemos aqui que o comentarista vai dizer, ele está aperfeiçoando a lei. Porque estava muito mecanizado, meus irmãos. É muito mecanizado, estava tudo muito mecanizado. As pessoas o quê? Pecavam, não tinha mais aquela coisa do arrependimento, pecavam, levavam uma oferta para o templo. Ia lá no templo, lá o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia o sacrifício e a pessoa se sentia perdoada. Ia para fazer tudo de novo, e tudo de novo, tudo de novo. Por que eles faziam isso? Por quê? Por que eles faziam isso? Pergunta interessante. Por que eles não ensinavam o povo a não pecar mais? Por que eles não, os escribas e fariseus não falavam para o povo para eles, olha, tomem cuidado, não pequem, amem a Deus, façam a vontade de Deus para vocês não pecar? Por quê? Porque, meus irmãos, quando eles pecavam, eles queriam mais que o povo pecasse mesmo. Porque quanto mais o povo pecava, mais eles angariavam fundos. Sabe por quê? Porque a moeda deles, do povo, quando chegava no templo, tinha que ser o câmbio do templo. O câmbio do templo naquele dia, se fosse determinado valor, a pessoa tinha que pagar e a pessoa pagava. Porque para ela não podia trazer o alimento, ela não podia trazer o sacrifício. Ela tinha que comprar o sacrifício ali no templo. Por isso que Jesus mandou embora todos os cambistas, aqueles que vendiam. Então, para eles era um negócio.
pegavam animais, faziam um bem bolado não, mas uma coisa ali para poder camuflar, porque tinha que ser um animal limpo, às vezes trazia um animal sujo, eu camuflava ali, tinha que ser um animal totalmente puro, às vezes colocava qualquer um ali, camuflavam isso para quê? Para poder vender mais, para poder gerar um negócio, para que essa máquina pudesse girar. E muitos ainda historiadores dizem que o sacrifício ele entrava pela porta da frente do templo e saía pela porta de trás para ser oferecido de novo, porque a pessoa não tinha acesso a esse sacrifício. Então, naqueles dias, para as pessoas continuar, as pessoas pecavam para esses líderes do Antigo Testamento, dessa época, aqui mais na época de Jesus, era um grande negócio. Então eles podiam, o negócio deles era descumprir mesmo, fazer mesmo. Tinha aquelas pessoas que ficavam denunciando as pessoas, para que as pessoas pudessem ter que pagar a taxa, para que as pessoas pudessem fazer isso, fazer aquilo. E aí eu pergunto, será que hoje é diferente, irmãos? Quantos têm ouvido hoje, quantos têm pregado hoje em cima do púlpito que a pessoa tem que se arrepender e deixar o pecado? Porque como é que eles vão fazer campanhas de 7 dias, de 10 dias, de 50 dias? Como é que eles vão vender os livros deles de autoajuda? Como? Se as pessoas realmente abrirem os seus olhos para a verdade. E é isso que Jesus veio fazer, abrir os nossos olhos para a verdade. Jesus veio aperfeiçoar a lei e aquelas pessoas foram muito beneficiadas com isso. Por isso que os escribas e fariseus, os líderes daquela época, estavam preocupados. Por isso Jesus era uma ameaça. Porque uma das muitas coisas, claro, mas uma das coisas que mais é notória é que o negócio deles estava ameaçado. O negócio deles de vender, o negócio deles que dava muito dinheiro estava ameaçado. E aqui, no tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Esta letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, do 7 ao 25. Então, a letra da lei, ela mostra o quê? Por que o homem, no Antigo Testamento, ele sabia que estava errado? Por que ele sabia que estava errado? Porque tinha a lei que falava aquilo, como fazer o certo. Então, se nós temos a ideia daquilo que é certo, e quando a gente pratica o certo, nós sabemos que estamos certos. Mas quando a gente pratica errado, pela lei que está dizendo aquilo que nós não devemos fazer, nós sabemos que estamos errados. Então, a letra da lei, que é o antigo concerto, ela falava isso para o povo. Ela mostrava o pecado do povo. Ela dizia onde o povo está errando. Como a nossa lei civil, como a lei que nós temos. Olha, a lei está apontando para aquilo que nós podemos fazer e não podemos fazer. E quando nós fazemos algo que a lei está dizendo para nós fazermos, nós sabemos por que nós sabemos que estamos errados, porque a lei está dizendo que nós estamos errados. Então a lei da antiga aliança, ela fez muito isso, ela mostrou o pecado do povo e continua mostrando o nosso pecado também. E aqui na parte 2, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão, moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, a cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, a judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis. Isso é muito interessante aqui. Principalmente aqui, a lei moral, a gente já sabe os 10 mandamentos, a nossa moralidade apenas com Deus. Mas a lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo. Essa é uma lei muito importante que nós sabemos aquilo que diz a primeira e a terceira. Mas essa aqui, porque Deus não se adora de qualquer jeito. A adoração não é cantar. A adoração é se arrepender. Esse negócio de vamos adorar a Deus, eu canto, oh, Deus, eu te amo. Isso é louvor, é elogiar a Deus. Adoração é se arrepender. E muitos acham que podem orar a Deus de qualquer jeito. Muitos de nós achamos que podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Podemos prestar o nosso culto de qualquer jeito. Mas a lei dizia que não era de qualquer jeito. Havia um cerimonial. Não estou dizendo que nós temos que ser crentes mecânicos. Não. Porque hoje fala muito mais ao nosso sentimento.
mas existe uma forma de adorar a Deus. Existe uma forma de prestar o culto para Deus. A lei mosaica dizia como que era o culto, como eles deveriam fazer o culto. A lei mosaica dizia isso. E nós vemos aqui que essa lei aqui, essa lei para nós hoje, nos diz como nós temos que prestar o nosso culto a Deus. Não é de qualquer jeito. Não podemos orar e pronunciando qualquer palavra. Não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Temos que fazer do jeito que Deus mandou nós fazermos. E nós temos que prestar o culto conforme Deus mandou que nós prestássemos. Não é de qualquer jeito. Amém? Parte 3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei. Jesus cumpriu, meus irmãos, a lei para mostrar para nós como deveria ser cumprida. Isso eu já falei, eu já comentei isso. E se Jesus cumpriu a lei, quem somos nós para desprezá-la? A lei precisa ser cumprida. Sim, a lei civil, a lei moral, a lei do tabernáculo. Se nós, eu citei a questão, se nos proibir de nós servirmos ao nosso Deus, a lei civil, proibir de nós servirmos ao nosso Deus, nós temos que sim, que continuar servindo ao nosso Deus, porque o nosso Deus, o amor a Deus, é maior do que qualquer lei. Aqui no tópico 3, a justiça do reino de Deus. Quem é o grande do reino de Deus? O grande do reino de Deus, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade de Deus. É todo aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que transmite a humildade, que transmite a bondade, que transmite a presença de Deus na sua vida. Esse é o grande no reino de Deus. A parte 2, a justiça no reino de Deus. A compreensão de justiça no Antigo Testamento, baseada no binônimo lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmo. Então o judeu, ele achava que ele era justo, porque ele estava cumprindo a lei. Eu sou justo, eu cumpro a lei, eu faço, eu entrego o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E porque se achar justificado, porque achar que estava fazendo isso, se achava justificado. E aí, meus irmãos, não é bem assim que funciona. Porque o seu coração estava querendo mostrar aquele de fato que não era. E isso, muitos de nós temos nos enganado porque a gente quer mostrar aquilo que de fato nós não somos. Nós temos que servir a Deus e buscar a Deus para Deus melhorar o nosso interior. Para que quando aparecer o nosso exterior, em nosso exterior, vai demonstrar aquilo que está dentro de nós. E a nossa conclusão. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Abracemos esse evangelho, desejemos estar com Cristo, Deus Todo-Poderoso. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.